Boa noite para você que nos assiste, para você que nos ouve. Está começando mais uma resenha do canal Mais Três. Só termina depois que o juiz apita. Quem vos fala é Marcelo Lobo. Estarei aqui guiando a nossa resenha. E comigo, ao meu lado, meu amigo Eric Giantini, o homem dos comentários aqui. Fala aí, Maravilha. Marcelão, tudo bem, meu caro? Boa-vinda aí, galera. Vamos debater um pouco dos principais assuntos dessa semana. Boa, boa. Semana quente, né? Vamos dar um giro ali pela rodada da Libertadores da América. Tem time brasileiro, Eric, que já está classificado. Tem time brasileiro que joga a vida na última rodada e a gente já sabe que pelo menos um está morto, mas todos estão vivos. Vamos falar mais disso. E também vamos repercutir um pouco esse grande anúncio bombástico da última semana, que é na seleção brasileira, né? Que é a nova demissão do Edinaldo Rodrigues. Não, não é esse. Seria Carleto Ancelotti chegando aí, mas também vamos dar uma passada ali pela novo afastamento do Edinaldo Rodrigues. Mas é isso, Eric. Carleto tá na área. Boa, é isso aí, meu caro. Pô, a semana quente, né? Cheio de anúncios e queda de sites e tudo mais. Então a semana foi movimentada. Bora aí resenhar um pouco sobre os principais pontos dessa semana, meu caro. É isso. Começando pela Liberta, então. Eric, dando início aqui a uma nova tradição aqui do canal, vamos passar por todo giro de rodada, a gente vai sempre passar ali pelos gols nos acréscimos, os gols na Bacia das Almas, que é o que inspira aqui o nome do nosso canal. Sabe quais foram os gols nos acréscimos dessa rodada de Libertadores, Eric? Meu amigo, eu sei que tem o do Botafogo, né? E tem um que eu estava em loco, meu brother. E esse que eu estava em loco, esse aqui que vos fala, tá até com a voz aqui meio fanha, porque aquele anel superior ali do Morumbi quase que descobre um novo paraquedista, porque foi emocionante, meu amigo. De cabeça eu tenho só esses dois, Falar. Marcelão. Tem mais algum? Tem sim, vamos falar mais agora. Ó, tivemos gol do Manuel Lanzini aos 94, River 6, Independente Del Valle 2. Esse não decidiu muita coisa, né? Também tivemos ali Álvaro Montoro, Velho Sácio de 3-0, San Antônio Bulu Bulu. Também foi um gol que não decidiu muita coisa. Agora aqui os decisivos, né? Aguirre, aos 97, o Inter, para quem assistiu o jogo, deve ter visto o placar 2-0. O jogo foi pegado, duas bolas no travessão do Nacional. Aguirre deu números finais à partida. O do Arthur é uma menção honrosa, porque foi aos 85, não foi nos acréscimos, ainda estava ali no tempo regulamentar da partida, sem os acréscimos. E o último, é claro, não poderia ficar de fora, Luca Marques aos 90, decretando o empate e a classificação, né, do São Paulo. Perfeito, Marcelão. Bom, rodada totalmente decisiva aqui da Libertadores, como a gente comentou na semana anterior, né? Para quem acompanhou aí o vídeo, a gente acertou alguns pontos, né? Errou muitos outros, né, Marcelão? Mas o futebol, a graça do futebol é isso, né? Ele não ser muito previsível. Cara, esse do Inter em especial, Marcelo, eu colocaria um destaque que, cara, eu também assisti o jogo, foi um jogo muitíssimo pegado. Pô, o Inter ali a toda hora tentando gol, teve gol anulado, teve gol interrompido pelo bandeirinha. Mas, cara, o Inter conseguiu um resultado enorme para ele. Claro, ele não pode perder ali pro Bahia em casa, né? Mas a gente pode destrinchar isso aí um pouco mais para frente. E um outro destaque aqui, puxando um pouquinho a sardinha rapidinho, pô, o São Paulo perde o seu principal jogador, né? Digamos assim, o coração do time aos 15 do primeiro tempo. E mesmo assim segue melhor na partida. E, cara, pra você ver como que é o São Paulo Futebol Clube, né? Cotia entra e Cotia salva de novo ali no finalzinho, num golaço de, não plasticamente, né? Mas de uma personalidade enorme do garoto. 17 anos, tá pra completar 18 ainda, nunca tinha estreado. E vai lá e decide uma noite de Libertadores pra, pra mim, assim, pra torcida que mais ama noites de Libertadores. Então foi um negócio, assim, absurdo, cara. O estádio pulsou como nunca ali.
Só um belo gol, uma bela finta de corpo, belo gol mesmo, muita personalidade do menino, muita personalidade. Golaço. Boa. Vamos lá então? Bora. Começando pelo grupo A, grupo que tem Universidade de Chile, Estudiantes e Botafogo. O Botafogo ganhou de 3-2 num jogaço ali na quarta-feira também do. Me fugiu Do o time. Estudiantes Do de Estudiantes, Ghana. isso, Estudiantes de La Plata. Perfeito. O Botafogo ganhou de 3-2 ali num jogo que parecia fácil, controlado. Imagino que você não assistiu essa partida, né? Que você estava. Mas foi um bom jogo. O Botafogo controlava muito bem a partida, até que teve um pênalti ali meio mandrake. Eu não sei o que falar daquele pênalti. Eu acho que o VAR não deveria ter chamado, uma vez que o juiz marca no campo, eu acho que aquilo tem que ficar no campo mesmo. Mas, enfim, teve o pênalti, a partida pegou fogo para mim de fora assistindo, que não torço para nenhum dos dois times. Foi maravilhoso. O Estudiantes começa a jogar atacantes, o cara começa a sonhar, empata o jogo, colocando o Botafogo na roda, e aí vem um golaço do Arthur. O Arthur que finalmente estreou, né, Eric? É, então, cara, a gente tinha dito na semana anterior, né, que o Botafogo tava um clima meio estranho, assim, tipo, vai depender muito ali do meio do ano. Preciso fazer meu meia-culpa aqui, né? É verdade. Cara, Essa foi uma, né? mas eu vi o comentário do Mauro César também no poste de bola ali do UOL e, cara, foi o mesmo comentário que o seu. E vocês não torcem pro mesmo time, então acho que alguma razão você tem ali da sua linha de raciocínio, Tricolor. Mas eu vi os melhores momentos ali do jogo. É, cara, loucura total, né? Vida ou morte ali pros dois e agora a gente tem um grupo indefinido, meu amigo. Indefinido, mas o Fogão tem uma missão um tanto quanto difícil, digamos assim, né, Tricolor? Aí, mais possível, né? Ainda mais que o jogo é no Engenhão, né? O Botafogo agora só precisa ganhar e o empate é da Laú na última rodada. O Estudiantes, imagino que vai ter problema de ganhar do cara bobo ali, então deve confirmar ali sua classificação. Bom, bom grupo. Acabou ficando para a última rodada ali. Ficou legal. O grupo B, só aqui para de registro, né? Não tem brasileiro, então a gente vai só passar aqui rapidinho. O River lidera com 11 pontos e o Universitário do Peru com 7 aí, brigando por essa última vaga. O Universitário que ganhou no último jogo aí. Pode ser que a gente tenha uma novidade, né? Um segundo colocado que eu acredito que muito brasileiro vai querer pegar. Mas que é uma armadilha, hein, Tricolor? Esse segundo colocado desse grupo aqui, quem seja, é inferior tecnicamente, né? Mas é uma armadilha, cara. O Corinthians sofreu muito enfrentando o Universitário ali pela Sul-Americana dos anos anteriores. Ótimo ponto. Passando agora para o grupo C, grupo que o Central Córdoba lidera, né? Grande surpresa. O Flamengo, em segundo lugar, ganhou da LDU. Era um resultado esperado, né, Eric? Era um jogo no Rio de Janeiro, Maracanã lotado, o Flamengo com um time muito superior. Acabou não tendo dificuldades ali para vencer essa partida, né? Os flamenguistas que me desculpem aí, mas a esperança é a última que morre, né, Tricolor? Mas aí morreu aos 50 minutos aí, mais ou menos. E o Flamengo começou a melhorar a sua situação, né, num grupo que parecia controlado. Mas aí, Tricolor, na minha visão aqui, complica a sua vida no restante da competição, porque imagina agora que ele vai pegar os primeiros colocados, né? Que a gente tem adversários, claro, inferiores ao Flamengo, pela estrutura que o Flamengo tem, pelo elenco. Mas, cara, se ele bater um Flamengo e Palmeiras ali, aí é loucura. Aí é absoluto cinema, diríamos, né? Absoluto cinema. Não dá para cravar o que vai acontecer. É um, Aí só também para ficar registrado, né? O Flamengo está com 8 pontos, né? O Central Córdoba pega a LDU em Quito no último jogo, né? Então pode ser que o Central Córdoba perca esse jogo e o Flamengo teria que tirar ali dois gols de diferença. Então o Central Córdoba perdendo pela contagem mínima e o Flamengo ganhando ali de 2-0, o Flamengo passaria em primeiro no grupo. O empate, aí o Flamengo não alcançaria mais o Central Córdoba.
Aqui, um ponto só tricolor. Eu não sei se eu falhei muito em algumas aulas de matemática, mas se der os dois mandantes, né? O Central Córdobas periga ficar fora, né? Olha, bom ponto. Ah, mas tem que ver o saldo, né? Porque A a LDU Laú tem um de saldo. tem um e ele tem três, né? Aí precisaria ganhar É, de pelo menos e 2-0, três, né? Dois de diferença, né? é isso. É isso. É, então vai Vai ser um joguinho ser. bom aí, Vai LDU ser e Central agitado, hein, vai amigão? ser animado. Haja oxigênio lá na altitude. Haja oxigênio. Passando agora para o grupo D, grupo que o São Paulo lidera com 11 pontos. São Paulo que arrancou um empate ali no último minuto aqui. E aqui, Eric, eu nem vou me alongar muito falando desse grupo, não, porque eu abro espaço para o clubismo, né? Como que foi acompanhar em loco essa partida? Cara, é até engraçado porque eu quase contatei aqui o Marcelão, pessoal, pra gente fazer um vídeo especial aqui de o 3 mais na bancada, né? Ali na arquibancada, mostrando um pouco da festa, do pré-jogo. Cara, e foi uma noite de Libertadores como todo São Paulino aqui espera. Mas essa campanha do São Paulo tá estranha, né, cara? A gente tem aqui 3 vitórias fora de casa, mas nenhuma dentro. Foram 2 empates. E eu posso dizer assim que em 2 vacilos individuais, né? Tanto a expulsão do Alisson no último jogo, quanto algumas falhas defensivas contra o Allianz Lima logo na segunda rodada. Então, o São Paulo poderia estar muito despontando aqui como brigando na primeira posição com o Palmeiras, né? Pela melhor campanha na competição, mas falhou aqui nos 2 jogos em casa, seguiu encaminhando a classificação mesmo assim, mas é sempre muito importante, né, Tricolor, esse quesito de se classificar bem, porque mata-mata, cara, mata-mata decidido em casa, você pode ficar enrolando ali o primeiro jogo fora, né, e em casa o bicho pega, cara, ainda mais quando se menciona Cícero Pompeu de Toledo. Então, cara, o grupo foi resolvido, que o Libertad acabou se classificando também, né? Mas são 2 jogos perigosos, tanto para Libertad quanto para São Paulo, pensando em classificação geral, porque Talheres e Alianza Lima empataram em número de pontos e alguém vai querer seguir a sua vida aqui em ambientes internacionais, né? A Sula, por mais que a gente brinque, né? Mas ela ainda tem o seu valor na hora do mata-mata, né? Esse é o valor. É o que eu falo. Ser campeão é bom ser campeão de qualquer coisa, né? Os brasileiros, a gente tem esse costume, né, de desprezar a sua até você tá lá quase sendo campeão, né? Aí vira uma festa, né? Exato, exato. Mas é isso. São Paulo que terminou a rodada com 11 pontos e só tá atrás do Palmeiras, se não me engano, né? Sim, São Paulo, River e Central Córdoba terminaram com 11 e É, estão por, dividindo ali a segunda colocação do geral, né? Do perfeito. Por saldo de gols, São Paulo é o terceiro, tá, classificação. Tricolor? É. Perfeito. Mas é isso, tá na beirada ali, né? Tem se classificado bem. Bora falar do É isso. outro E tricolor? O do PC? o tricolor do PC, cara, agora estamos no grupo E, né, para situar todo mundo. Primeiro colocado é o Racing, seguido ali do Fortaleza, o tricolor do PC. O Racing tem 10 e o Fortaleza tem 8. O Bucaramanga, que ainda tem chance de classificação, tem 6. O Colo-Colo ficou só com 2 pontos, já está eliminado. O Fortaleza, Eric, ele poderia ter sacramentado a classificação, deixou para a última rodada e assim, é um jogo contra o Racing, na Argentina, o Racing que vive um ótimo momento, né, o melhor ataque da Libertadores, e o Bucaramanga pega o eliminado Colo-Colo. Eu acho que o Fortaleza se complicou ali, poderia ter garantido a classificação contra o Bucaramanga. Exato, tricolor. Muito gol perdido também, né? Cara, eu acho que desse grupo aqui, Marcelão, ele vai sair o segundo colocado mais forte da competição. Ou seja, também é muito perigoso, porque você pega um Racing Perfeito. extremamente agressivo, cara, envolvente, tá naquele momento de áurea, assim, quando o time encaixa, né? Ou você vai pegar o Fortaleza, que, cara, pelo amor de Deus, o São Paulo não ganha do Fortaleza há 19 anos. Eu tenho 18, para quem não sabe, então eu nunca vi o São Paulo ganhando do Fortaleza.
Então você teria dois segundos colocados muito difíceis, né? Tanto o Fortaleza como o Racing e possivelmente o Flamengo também, né? Então, mas falando aqui do grupo E, Marcelão, o Fortaleza deveria ter matado o jogo, né? Deveria ter garantido até a primeira colocação para passar muito bem e de maneira histórica, né, para o mata-mata da Libertadores. Mas preferiu deixar ali os corações dos tricolores do PC acelerados ainda até a última rodada. Então, cara, vai ser algo interessante aqui de ver a maturidade internacional que o Fortaleza vai apresentar depois de tantos testes, né? Chegar em final de Sul-Americana, desculpa. Então, é ver essa canja que o time ganha, né? É nesses momentos que a gente vê que realmente o time começa a estar acostumado àquela competição e dá o passo seguinte, meu caro. Perfeito, ótimos comentários. Realmente, se classificar, vai ser histórico lá na casa do Racing. É um jogo muito legal de acompanhar. Um dos grandes jogos dessa última rodada. Passando agora para o grupo F, o grupo do entretenimento, né? Que o grupo da morte, que no começo parecia que se encaminhava para um desfecho brasileiro, agora nem tanto, né? Já sabemos que um brasileiro estará eliminado ao fim da última rodada, ou Inter ou Bahia só passam de fase, já que o Atlético Nacional venceu o Bahia, chegou aos 9 pontos e garantiu a sua classificação, né? Dois jogos apertados e agora Bahia e Inter decidem essa vaga no Rio Grande do Sul, né? É, um pecado aqui, né, Marcelão? Porque você imagina que o Bahia perdeu. Cara, ele perdeu 5 pontos. Ele poderia estar com 12 pontos aqui, porque ele estava ganhando o Inter até o finalzinho do primeiro jogo, na Bahia, né? E tomou um empate. Perdeu 2 pontos ali. Depois sai ganhando dentro de casa também, mais uma vez, contra o Nacional, que não vinha bem, né? A gente mencionou no último jogo. E toma uma virada, cara, em falhas defensivas absurdas, assim. E acabou custando, né? Infelizmente aqui para o torcedor do outro tricolor, né? Tricolor de aço, vai ter que ir lá no sul e fazer história também. A gente até brincou aqui, né, dos comentários que a gente acerta ou erra. O Rogério acabou dando umas vaciladas nos últimos jogos, né? Junto com o time do Bahia como um todo. E aí o homem vai ter que colocar sua aura em jogo. O Bahia vai ter que ir no sul, desbancar o Internacional cheio de moral depois de ter ganho do próprio Nacional lá no Uruguai, para garantir essa classificação. Eu acho que, na pior das hipóteses, aqui o Bahia ainda ganha, né, a sua classificação para a Sul-Americana, mas para o que a gente estava desenhando na semana passada, pode ser que seja muito pouco, né, Tricolor? Mas esse grupo é o grupo do entretenimento, cara, absurdo, muito bom mesmo. E jogos muito bons também, né? A pontuação tá distribuída aqui, mas os jogos foram todos muito. é, fo- Causaram muito entretenimento, né? Digamos assim. Muito, muito. Foi ótimo. Confesso que eu não vi Atlético Nacional e Bahia, mas vi o gol do Atlético Nacional e o Marcos Felipe, eu vou te contar também, hein? Eu que já sofri muito com o Marcos Felipe, eu vi aquele lance, deu um mal-estar, eu lembrei, tive memórias ali, Deus vendo gatilhos, aquele né? lance. Uma- Gatilhos, exatamente, Eric. E o Internacional foi um jogaço, cara. Foi um jogaço. Jogo típico de Libertadores, né? Tecnicamente, faltou ali um certo refino de ambos os times, né? O Internacional eu acho que é o favorito para se classificar, até por definir em casa, mas também não vive abaixo do que a gente esperava, né? Depois de um Campeonato Brasileiro tão bom no passado, né? Mas realmente é o grupo do entretenimento. Foi muito bom acompanhar. Boa. Seguindo para o outro grupo, o grupo G é o grupo mais sem graça da Libertadores, né? Confesso que eu não vi nenhum jogo desse grupo e, assim, tem, não é isso, né? O Palmeiras deitou e rolou nesse grupo, 100% de aproveitamento, 5 vitórias, 11 gols marcados, 15 pontos. Garantidíssimo, inclusive garantido como o primeiro geral, pode mandar os juniores na última rodada. E a segunda vaga vai se encaminhando para ficar com o Cerro Porteño. Confesso que nem sei se o Sport Cristal ainda tem chance de classificar.
É, teria que meter muito gol aqui, né, Tricolor? Esse aqui, infelizmente, é um grupo que não representa muito bem o que que é Libertadores, né? Parece. A gente até brincou no último episódio que, pô, a galera vai começar a pedir inscrição no Paulistão aqui, né? Porque o Palmeiras sempre enfrenta essa galera, sempre faz quase a mesma pontuação, vai como líder geral ali para as próximas fases, o que é muito importante. E dado que a gente tem tantos tricampeões nessa Libertadores, né? O Palmeiras surge aqui como um candidato fortíssimo para ser o primeiro tetra, né? Seria um marco muito importante aqui, a gente brinca do pioneirismo, né, tudo mais. E a gente está tentando aí ver quem que vai ser o próximo brasileiro a levantar a quarta vez a glória eterna. E cara, eu não tenho muito o que tecer aqui sobre esse grupo não, foi muito fácil, até meio sem graça aí, eu também não assisti, cara, nenhum jogo daqui. E olha que eu assisti bastante jogo de Libertadores essa edição. Mas, cara, esse não foi um grupo que me cativou, não, cara. Não, 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 né, não tinha, não me apeteceu esse grupo, não. Mas realmente vale destacar como o Palmeiras aprendeu a jogar essa competição, né? Que eu não lembro de desde que o Palmeiras começou a dominar, né? Foi um dos times a dominar o Campeonato Brasileiro nos últimos anos, né? Eu não me lembro do Palmeiras tendo dificuldade, né, de passar da fase de grupo da Libertadores, né? Coisa que o Flamengo, que seria ali o rival mais próximo, né, em questão de estabilidade financeira, passa vários momentos de instabilidade. Esse ano mesmo deve passar em segundo de novo. O Palmeiras ele se acostumou todo ano ali bate semifinal. O ano passado acabou caindo um pouco mais cedo, mas para o time mais forte da competição, né, que veio a ser campeão, que foi o Botafogo, é um time que realmente se sente muito à vontade nessa competição. Aquele Né? ponto que a gente falou da canja, né, Tricolor? Acho que a chave vira ali quando o Palmeiras cai pro Boca Juniors e com aqueles gols do Benedetto, né? Acho que ali o time criou uma canja, acertou o elenco pra competição seguinte, né, do ano posterior e, cara, começou a saber jogar, né? Cara, não é todo time que vai lá na altitude do Bolívar e ganha sempre deles, cara. Então, é aquela canja que a gente fala, né? O time precisa apanhar muito para começar a aprender aqui como é que joga. Possivelmente o Bahia vai sair com esses aprendizados para as próximas competições. Perfeito. Bahia e Fortaleza, né? Sentindo que é essa competição. Fim de registro, o Grupo H, não temos brasileiros. Vélez, Sarsfield e Penharol já estão classificados, ambos com 10 pontos ali, brigando ainda por uma melhor colocação geral aí na última rodada, né? Boa. Bom, fechamos a CBF, Liberta? CBF não classificou ali, né? Então não teve jeito, ficou ali Penharol e Velho Sarsfield, né? Agora aquela que, para fechar a Liberta, né? Abriu um momento para aquele corte, né? Que a gente ressuscita semana que vem. Eric, Flamengo passa em primeiro ou em segundo? Cara, Deportivo Táchira em Ou é casa, né? eliminado, né? É o Deportivo Táchira em casa? Deportivo Tati em casa. Ah, não, que isso, Tricolor. É primeiro colocado aqui, com certeza, cara. Perfeito. São Paulo acho que vai ser primeiro, né? Não vai, não tem muita. Fortaleza, passa ou fica? Fortaleza, cara, eu acho que passa. Chegou a hora do Fortaleza criar a sua canja e vai passar com um empate sofrido, mas vai passar. Perfeito. Ganha na Argentina? Ou empatezinho? Não, eu acho que empata, Tricolor. Você acha que ganha? Empate. Não, acho que não. Eu tô achando até que fica, cara. Tô achando que fica. Não classifica? Acho que não. Tô achando que o Racing ganha e o Bucaramanga ganha do Colo-Colo. Que isso, hein? Tô com um mau pressentimento. Tricolores Leão do PC aí, ó. Eu posso passar o Instagram do homem. Não, a minha torcida é pro Leão do PC, sem dúvidas. Porque se cair pra Sula Não dá. também vai encrencar pra lá a galera do playoff, hein? Já pensou um Corinthians Esse também, eu e quero o Fortaleza, Fortaleza? ainda mais que eu ainda posso pegar playoff, irmão. É Eu ainda mesmo? posso pegar playoff, então eu não quero ninguém prefiro o Bucaramanga em terceiro. Boa, boa. É. E aí, Eric, para fechar, Inter ou Bahia? Quem vai seguir
rumo à glória eterna, vivo, rumo à glória eterna. Eu preciso pedir desculpa aqui pro meu pai, Rogério Muxene, mas eu acho que ele fica, tricolor. Esse ano não vai dar pro homem. Mas nunca duvidem, hein? Concordo. Nunca duvidem. Vai ser um jogo bom de acompanhar. Boa. Fechamos Libertadores. Agora vamos falar O, um o, pouquinho da C... o Botafogo, você acha que passa ou fica, tricolor? Opa, esqueci do Botafogo, cara. Bem lembrado. Esqueci do Botafogo. Cara, o Botafogo passa. Passa, né? O Botafogo passa. Acho que Também. passa, ganha da Universidade do Chile aqui no Rio. Mas eu acho que passa como segundo, tá? Acho que não faz saldo de Eu gol concordo. suficiente, não. Não, acho que vai ser uma partida sofrida ali. E tomara que o Renato Paiva guarde o dedo dele num lugar seguro, né? Pra ter uma partida tranquila. Pegaram o rapaz ali Complicado, né? num momento complicado ali. Boa, Muito boa. bom. Temos o Libertadores fechada, correto? Vamos falar de Fechamos. assunto sério agora? Vamos falar um pouco de CBF agora? Vixe. Isso. Assim, que é uma sexta-feira à noite, então eu gostaria de encerrar falando sobre futebol. Então vamos abrir falando dessa bagunça que é a gestão da CBF, né, cara? Para quem não lembra, o Edinaldo ele foi afastado uma vez, o Gilmar Mendes colocou ele de volta no cargo. Gilmar Mendes, que tem ligações na CBF, o filho dele presta serviço para a CBF, uma bagunça. Aí o Edinaldo me falsifica a assinatura de um cara para voltar para Supostamente. ser Supostamente, viu? Meritíssimo. consegue voltar para o cargo, faz o que faz e tal, anuncia o Ancelotti às pressas porque o cara ia depor no Tribunal do Rio e, mais uma vez, Edinaldo Rodrigues está afastado do cargo de presidente da CBF. Um vice mais velho assume, mas já com a incumbência de puxar novas eleições. Vamos ver se a gente vai ter candidato único, se a gente vai ter dois candidatos, enfim, é que eu não sei o que esperar da CBF, mas é realmente. Espero que o Carleto não esteja vendo isso. Cara, é uma novela, né? É uma novela absurda que, cara, se a gente fosse recriar ali no naipe de Salve Jorge, acho que a gente não conseguiria. Mas, cara, a gente pode ver aí se o Ronaldo volta pra disputa, né? A gente tem alguns nomes muito fortes, tem a galera lá da Confederação de Roraima, que o avô era presidente, depois o filho, agora é o neto. Então, cara, é, e pensar que a nossa seleção é pentacampeã do mundo, meu amigo. Isso me dá calafrios. Eu gostaria de ver um título mundial ainda em vida. Mas, cara, toda essa bagunça aí, provavelmente a gente vai ter aqui eleições no dia 25 de maio. O nosso querido Carleto é anunciado e apresentado dia 26 de maio para fazer a convocação para a próxima rodada. Então vai ser. Vou parafrasear um ídolo meu aqui, cara. Haja coração, meu amigo. Haja coração, porque essa seleção não é para amadores, Marcelão. Não é, realmente não é. Uma bagunça, meu amigo. É isso, né? Acho que o Edinaldo já deu, né? Espero que não voltem com ele de novo para o cargo. E, cara, vamos torcer para ter pelo menos um presidente que não apareça, né? Porque eu nunca vi um presidente tão personalista quanto o Edinaldo, né? A CBF virou o cara. Até, inclusive na nota em que eles anunciam o Ancelotti, citam o Edinaldo. Falam, "Ó, o Edinaldo Rodrigues faz um esforço, não sei o quê. Enfim, uma palhaçada, uma palhaçada. Mas falando de campo e bola agora, que como eu quero fechar aqui nosso programa, né, nossa sexta-feira, foi um acerto, né? Na minha opinião, foi um acerto. Carlo Ancelotti, um técnico extremamente vitorioso, tem como marca nos seus trabalhos se adaptar bem, né, ao estilo de jogo, aos jogadores que tem, aos diversos tipos de campeonato, né? A Tuco foi campeão em vários países diferentes e eu acho que tem tudo para dar certo, cara. É, a gente tem aqui nada mais, nada menos que o maior campeão da competição de clubes mais disputada do mundo. O cara foi campeão diversas vezes, com o Real Madrid também, com elencos diferentes, né, Marcelão? Eu acho que esse ponto sua
esse ponto seu da adaptação dele é muito importante para o nosso cenário aqui da seleção, que colocando mais um ponto, campo bola barra política, uma seleção pentacampeã do mundo não pode ter o seu técnico escolhido por pai de jogador, gente. Pelo amor de Deus. Isso não pode se acontecer em clube. Agora, quer mandar no clube dele? Aí tudo bem. Compra lá e manda. Mas, cara, ninguém pode ser maior que a instituição, cara. Ainda mais quando você fala de seleção brasileira. O Carleto tem esse. Eu tenho até um livro do homem, cara. Eu tenho até um livro do homem que se chama Olha só, pega aí pra nós. Liderança Tranquila, ó. Tá até com a marcação aqui, com o marca-texto. Mas tá aqui, ó. Liderança Tranquila. O cara cita diversos ídolos, né? Vestiários conturbados. Tudo que a gente tem aqui na seleção, né? Porque por mais que a gente não tenha jogadores com poderes de decisão, como foi em 2006, 2002, que a gente conseguiu o título, mas a gente tem uma seleção muito badalada, né? Pelo menos ali em todas as posições, com exceções das laterais, né, hoje em dia, eu diria que nas demais a gente tem sempre pelo menos um jogador top 5 do mundo aqui. Tem Alisson top um, Ederson top 2 goleiro, Marquinhos eu coloco no top 5 zagueiros atualmente, né? Meio campista, pô, você tem o Casimiro, melhor volante do mundo. Pô, você tem Vai voltar Neymar, pra seleção, hein? vai voltar e vai voltar com assim que é a faixa, amigão. O Pitbull está de volta. E aí eu quero ver Depou, quero ver Macalester, quero ver quem é que vai vir se crescer para cima da nossa seleção, meu caro. Mas, Tricolor, e o que, que você espera dessas últimas datas FIFAs e de Carleto na seleção para a Copa do Mundo, meu amigo? Olha, a primeira coisa que eu acho que eu e muitos pensaram foi Vinícius Júnior, né, cara? O Vinícius Júnior, até o Carleto chegar, ele era um jovem promissor, estava ali buscando seu espaço no Real Madrid, não era nem titular absoluto. Depois que o nome assume, é o melhor jogador do mundo. É o melhor jogador do mundo. Então, assim, eu tenho muita esperança de que agora o Vinícius Júnior vai finalmente virar o grande protagonista dessa seleção. O Rodrigo, eu acho que também tem que falar aqui que foi meio esquisito, né, para quem acompanhou aí o El Clássico que definiu o Barcelona como campeão espanhol, né? Pequeno disclaimer aqui, ótimo jogo. Barcelona foi o time que eu gostava de parar para ver essa temporada foi o Barcelona. Foi incrível o Barcelona, esses últimos jogos com a Inter, o jogo contra o Real Madrid. É um caminhão de gol, vai lá, me faz 4 gols que eu te volto com 5. Puro barcelonismo do Cruyff, né? Foi lindo de ver. Mas teve esse El Clássico, voltando para a seleção brasileira, né? Teve esse El Clássico e o Rodrigo, que não são nem do banco. Entrou um menino da base do Real Madrid que perdeu um gol que eu acho que o Rodrigo faria, mas o Rodrigo não saiu nem do banco, tá um clima meio esquisito. Ele já falou que ele sempre joga fora de posição, não sei como vai ser. Acredito que o Carleto vai encaixar o Rodrigo na seleção, que é um dos grandes jogadores dessa geração. Então, estou com uma ótima expectativa. Eu acho que a única ressalva que ficou, né, assim, o Ancelotti é sensacional. Acho que é um ótimo nome, é um homem que chega com cancha para pegar a seleção brasileira, né? Vitorioso. O único ponto que fica é os jogadores do Brasil, né, Eric? Porque eu tenho certeza que ele não acompanha o Brasileirão. Imagino que os europeus não acompanham o Campeonato Brasileiro, né? Tem essas coisas que você vê aí na internet de diga os times que você conhece no Brasil. Eu cito um monte de time e tal, mas assim, os caras não acompanham, gente. Eles não acompanham. Eu gosto de fazer uma comparação que eu acho que eles acompanham o europeu. Acho que é um nerd ou outro da bola europeu deve assistir alguma coisa de Brasileirão. Mas eles devem conhecer tanto de Campeonato Brasileiro quanto a gente conhece de Campeonato Argentino. A gente conhece os times, mas você para ver jogo, entendeu? Só os nerdola que ficam vendo jogo de Campeonato Argentino. Eu duvido que um europeu vê mais jogo de Campeonato Brasileiro que a gente vê de Campeonato Argentino. É mais ou menos esse o parâmetro que eu tenho. O Ancelotti não deve conhecer os principais jogadores que hoje estão no Brasil. Não sei como eles ficam nessa situação. A gente tem umas posições meio carentes, né, que dá para contar. Temos bons nomes no Brasil, né, acho que as laterais, né, você tem o Wesley. O Arana, eu confesso que eu acho que ele está jogando mais com nome do que jogando bola mesmo atualmente, né? E o Pedro no Flamengo é a única opção que a gente tem para centroavante mesmo. Eu não sei se você tem o Wesley.
Mas, e o Gerson, né? O Gerson que fazia ótima campanha no, até, um dos que se salvou com o Dorival, né? Foi o Gerson. Mas aí não sei como fica a situação desses jogadores. Imagino que no primeiro momento, a ela vai chegar ali, vai ouvir o pessoal da comissão permanente, vai seguir, deve fazer uma convocação, uma escalação muito parecida com o que vinha sendo feito, mas aos poucos, quando ele for dando o toque dele, acho que ele vai dar preferência para os jogadores que jogam na Europa. Não acho que isso é um problema, mas fica aqui esse ponto. É outra dúvida que eu tenho. Será que ele vai mudar para o Brasil? O Fred Caldeira fez um vídeo maravilhoso. Fred Caldeira, que eu acompanho muito o trabalho dele. E ele cita uma cena que ficou muito na minha cabeça. Que ele cita, imagina o Ancelotti na praia jogando futebol com o L. Johnson, praia ali do Rio de Janeiro. Tipo, o homem abraçou totalmente o Brasil, a cultura brasileira, o futebol brasileiro de uma forma que ele estava vivendo na pele isso. Não acho que vai acontecer, o próprio Fred também acho que não vai acontecer e tal, mas seria legal, né? Se ele pô, viesse para o Brasil, ficasse aqui, visse os jogos, rodasse esse país inteiro, fugisse até um pouco ali do eixo Rio-São Paulo. É, carisma o homem tem, né? Que carisma o homem tem? Eu acho que eu tô muito esperançoso, cara. Muito esperançoso, como há muito tempo não ficava com a seleção brasileira. E espero que a gente comece a jogar um futebol bom, né, cara? Porque, porra, quando eu paro pra ver a seleção brasileira, aquele monte de craque, e sim, temos craques nessa geração atual, cara, eu quero ver um futebol bonito, velho. Eu quero ver golaço, eu quero ver jogadas plásticas, tá ligado? É pra isso que eu paro pra ver, é isso que eu espero da seleção brasileira. Quero ganhar a Copa? Quero muito. Quando o Brasil ganha o Penta, eu era criança, nem conhecia nada de futebol direito. Depois disso começou uma frustração atrás da outra aí, né? Mas queria muito que o Brasil ganhasse a Copa com um futebol bonito, vistoso, que é esse futebol brasileiro, né? Que a gente acabe com essa crise, de futebol que a gente está atualmente. Boa. Tricolor, eu acho que pelo valor investido aqui na comissão dele, alguém vai ficar responsável por ver aqui os jogos do Brasileirão, né? Pode ser a gente, né? Se os caras quiserem também, a gente tá aqui à disposição. Mas, cara, eu acho que aqui o Ancelotti tem pontos importantes, tá? Porque com a experiência que ele tem de Europa, eu acho que o nome que pode ganhar muita chance e que eu espero que ganhe é de Ederson, do Atalanta, que já faz um tempo que está merecendo um salto aqui, né, de clube. A Atalanta tá de volta à Champions League de novo. Mas, cara, o Ederson, eu acho que aqui algum time da Premier League seria muito interessante. Mas fica esse ponto, né, do futebol brasileiro. Mas eu acho que quando ele olhar para fora, falar, putz, não tem um lateral direito que me passe segurança, não tem um lateral esquerdo que me passe segurança, deixa eu ver o que eu tenho aqui dentro de casa. E aí ele vai voltar aqui a achar os nossos nomes. Acho que vai ficar difícil a gente ter, por exemplo, Estevãos na seleção, né? Porque é muito embrionário, né? Tipo, é muito local aqui, nossa, putz, esse menino tá estourando. E aí a gente sabe que o salto do nível nacional para o internacional, a própria Libertadores diz algumas coisas, né? Não é a mesma toada ali que a gente tem aqui dentro de casa. Mas, cara, pra mim não significa um problema ele não morar aqui. Acho que eu vi bastante gente discutindo isso. Mas ele estar situado do que acontece aqui, do que pelo menos a gente imagina como futebol, né? Não que a gente seja. Putz, aqui a gente ganhou 5 vezes isso também, né? Mas acho que pelo Respeitar. menos. Mas pelo menos não engessar ainda mais o que a seleção já vinha se engessando, né? Ali com o Tite, tinha alguns lampejos de putz, malandragem, de gambiarra, digamos assim, né? Desculpa, improvisação. Acho que é isso que mais nos chama a atenção. E como você disse, a gente tem muitos craques. Já consigo imaginar o Carleto aqui encaixando Rafinha, Rodrigo, Savinho, Antony que voltou a ser o GOAT, Vinícius Tô jogando bola, Júnior. tô jogando bola. Então, material humano eu acho que a gente ainda tem, tá? Faltava estabelecer um padrão e deixar com que esses talentos individuais se sobressaiam.
É que é muito difícil, né, Tricolor? Você sobressair no meio de uma bagunça. Aí todo mundo vira bagre mesmo e não tem o que fazer, cara. Perfeito, perfeito. O Brasil, ele tem ótimos jogadores, mas não tem um time, né? Hoje a gente não tem um time, então assim, você vai comparar a seleção brasileira com qualquer outra seleção que tem um time formado, como é o caso da Argentina, não tem como, cara. Não tem individualidade que vá se sobrepor, né? É um time bem encaixado. Então, o Ancelotti chega numa situação difícil, né? É uma crise, é terra arrasada, né? Eu acho que, infelizmente, ficou terra arrasada, né, desse trabalho do Dorival, né? Mas eu acho que é o homem certo, para o trabalho certo. Eu queria trazer só mais dois nomes, Eric, para a gente finalizar aqui. Como é que você acha que eles se encaixarão nos planos de Ancelotti? Primeiro é o Endrick. Acho que o Endrick ganha ou perde com o Ancelotti. Cara, eu também assisti o mesmo vídeo que você aqui do Fredinho, né? Cara, a análise dele pra mim foi cirúrgica. A gente tem alguns faróis ali do Ancelotti chegando e o Endrick é farol vermelho. Ele em muitos momentos foi preterido ali na temporada do Real Madrid. Claro, primeira temporada é, dele na Europa, né, de adaptação e tudo mais, mas é um talento diferente, acho que isso não dá pra negar. E meter os gols que ele fez mostra o talento que ele tem. Só que o mais estranho é ele não ter tido a continuidade. Ou seja, eu acho que tem algo a mais aí e ele vai ter que soar um pouquinho ali junto com o Xabi Alonso para voltar a chamar a atenção do Carleto, cara. Mas também tem outro lado, né, Tricolor? Eu acho que é uma faca de dois gumes. Quando ele vê que ele não tem tantas opções assim de centroavante quanto se imagina, né? A gente tem o Pedro que às vezes sofre algumas lesões, a gente tem o Evanilson, mas está um degrau um pouco abaixo ali no Bournemouth. Tem o João Pedro, que foi indicado aí a jovem promessa da Premier League. Mas centroavança, aquele que sente o cheiro do gol. Acho que a gente só tem o Pedro e talvez o Endrick aqui. E talvez ele ganhe uma sobrevida, tá? Mas por enquanto, pra mim, ele chega como o farol vermelho aqui pra ele, cara. Concordo. Mais pela carência do que pelo futebol que ele apresentou, vem apresentando, né? Uhum. O potencial tem. E o último nome, Neymar, né, cara? Eu confesso para você que eu tenho. é, o Neymar, eu tenho ranço, né, cara, de muita coisa que o Neymar faz, né? Só que assim, esse ranço, ele às vezes ele abaixa, às vezes ele é quase nulo, às vezes ele é muito alto. A última Copa, por exemplo, zero ranço, estava até torcendo, obviamente, né? Torcendo para que tudo que o Neymar fizesse desse certo. E confesso que atualmente, cara, meu ranço do Neymar está num nível muito alto, que essa matéria que saiu aí, velho, que o cara tá extorquindo, coitado do Santos, velho, acabando vindo da Série B, o time só queria um ídolo, velho, só queria um ídolo. Confesso que o ranço está alto e, assim, fisicamente me parece que ele não consegue mais jogar em alto nível, né? Então, na minha opinião, pode até levar ele. Não tiraria um jogador que está bem para colocar ele. Hoje eu vejo ele como uma opção, porque é isso, a seleção não tem nenhum time montado. Muita gente que foi para o banco, entrou titular, rodou muito ali, pouca gente estabelecida mesmo, né, nesse time, nesse elenco. Eu acho que ele é uma opção por conta disso, por conta de toda a sua história em futebol, mas não dá para montar time para em torno dele, né? Não dá. Ah, não. Cara, eu vivo do mesmo sentimento que você aqui, Marcelão. Eu, no atual momento, só quero que a página seja virada. Ele contribuiu muito para a seleção, é o maior artilheiro da história, né? Mas eu acho que o pacote final de benefícios e de vantagens e desvantagens do Neymar Júnior, eu acho que é prejudicial até para a estabilidade de ter um elenco, né? Porque, imagina, você tem Rodrigo, Pedro, Vinícius Júnior e Rafinha. Vamos supor que esse seja o quarteto do Carleto ali na frente. Quem você tiraria hoje? Eu confesso que não tiraria ninguém, apesar do Rodrigo ficar reclamando ali, né, que não é a posição dele e tudo mais. Eu acho que esses três podem ser móveis, né?
trocar de posição a todo tempo, atacar o espaço. Eu não tiraria, cara. Eu confesso que não tiraria. Ainda mais pela pressão que se cria em torno, né? Porque quanto mais ele apanha, mais ele quer a bola, mais o jogo não rola, mais o jogo prende, os demais não aparecem, o pessoal tenta procurar ele a toda hora. Então eu acho que a seleção precisaria ser um pouquinho mais coletiva. Acho que isso é muito polêmico, se a galera cortar aí vai dar ruim pra nós. Mas eu não quesito pacote, tá, gente? Eu não quesito Neymar Júnior como um projeto a tudo que ele traz. É claro que é um diferencial. Aí a galera vai falar, putz, mas não tiraram o Messi também na fase ruim da Argentina. Mas, cara, eu nunca vi o Messi escolhendo técnico de seleção, nunca vi o Messi é, estando de fora fisicamente da seleção, sempre ali entregando com os companheiros. Eu acho que o Messi até era mais prejudicado pelos companheiros do que ele prejudicava a galera, né? Apesar daquele pênalti perdido na Copa América contra o Chile, que ele mandou lá na Disney. Mas eu acho que hoje eu vejo o Neymar causando mais prejuízo ao pessoal que está em torno dele do que o contrário, cara. Perfeito. Bom, é isso, Érico. Para encerrar aqui, eu queria citar uma frase do autor Eduardo Galeano, é de um livro dele, chama Futebol, Sol e Sombra. A frase é a seguinte: não passo de um mendigo do bom futebol. Ando pelo mundo de chapéu na mão e nos estádios suplico. Uma linda jogada, pelo amor de Deus. E quando acontece o bom futebol, agradeço o milagre, sem me importar com o clube, o país ou o país que o oferece. Então, assim, suplico a Carlo Ancelotti um bom futebol para a seleção brasileira, por favor. Muito obrigado. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Meus agradecimentos por ter prestigiado a gente. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Eric, suas considerações finais. É isso, meu caro. Acho que passamos aqui por pontos muito importantes. Muito obrigado aí, pessoal, pela audiência novamente. Faço das palavras do Marcelão a minha aí, por gentileza, se inscrevam, dê uma força aí pra gente continuar resenhando e tendo esses minutinhos de futebol que a gente tanto ama, né? E, galera, discordou de alguma coisa, fique à vontade. O comentário aqui é aberto, um campo de discussão nosso, mas claro, sempre com respeito, moçada. Por mim, é isso, Tricolor. Tamo junto. Valeu, Tricolor, uma boa noite. Você que nos ouve, aquele abraço. Valeu.